Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com Conteúdo. Rapaz, estamos recebendo aqui o professor Rodrigo Tinini. Isso aí. Obrigado, professor, pela tua presença. Obrigado, Alessandro, pelo convite, né? Sabe que é uma satisfação estar participando. A hora que a agenda bate, né? Aí a gente consegue organizar. Aquele convite no Boteco, a gente nunca disse que não, sempre dá um jeito, né, para realizar. Professor doutor Aí. Doutor em zootecnia. Exatamente. Cara, atualmente é professor do curso de Medicina Veterinária e professor do curso de Agronomia da Faculdade Uniguaçu. E também coordenador do Núcleo de Ciências da Faculdade Uniguaçu, Ciências Agrárias. Isso. Para destacar, inclusive tive a oportunidade de te entrevistar lá pela Expedição Costa Oeste, no dia de campo da Uniguaçu. E então tudo sendo trabalhado na prática, literalmente. Aquele dia de campo, né? Foi sensacional, né, Alessandro? Aquilo ali foi muito massa da gente organizar, né? E aquilo que eu falo, cara, o dia de campo foi uma coisa que a gente construiu junto ali dos cursos, né? Começou muito com agronomia. E tu viu lá na expedição, né, cara? O que aquilo se transformou, né? Aquilo ali virou um... Impressionante. Fora hoje, assim, se você falasse em 2019, 2018 foi a primeira vez, vocês imaginavam? Pô, a gente sonhava, mas imaginar, cara, do que tomou. Bananinha, famosa. Essa aí, a entradinha, é quase não alcoólica, é uma tradição aqui no Boteco. Quem não vem aqui não bebe. De qualidade, hein? É diferenciada. Boa mesmo. Professor, só pra gente fechar ali, que eu peguei o gancho do dia de campo da Uniguaçu, uma coisa que eu percebi, a gente foi, por ser pertinho, né? Foi uma, duas. Bom, show rural a gente vai mais do que uma vez, é longe, né? Aqui do lado, a oportunidade, e aí se você pensar que o show rural não te dá a oportunidade de ir no fim de semana, por exemplo, né? Um sábado. Eu acho que deveria até ser pensado, né? Um sábado lá para receber. E é esse ponto que eu quero chegar. Aqui em São Miguel eu vi muita gente da cidade, né? Tem seu emprego lá, não tem esse contexto do agro, né, ou do campo, e teve a oportunidade de ir lá visitar, né? Porque assim, a gente não pode limitar o agro apenas aos produtores, né? A gente tem que limitar, tem que abrir para a cidade também, né? Uhum. Porque é aquilo que a gente fala, quem que alimenta hoje a cidade é o agronegócio, né? E nada mais justo do que a gente ter isso, né? E tem que ter o atrativo para eles, né? Falta um negocinho aqui. Bom, hoje a gente está no zero, né? Vamos lá, mas vamos ver. É isso, né? A zero é... Esse sabor... Sabor de zero, né? Zero. Mas muito... Tá bom. Professor, mas aí, cara, tu foi para fora do país, foi buscar especialização? Cara, eu fiquei um período fora, fiquei 10 meses fora, né? É até engraçado, né? Porque quando você não vai, você pensa, cara, é muito difícil ir. É muito, cara, o que eu vou fazer no país fora, o que eu vou fazer fora do Brasil, vou me virar. E quando eu tava no doutorado, foi até engraçado. Assim, eu não conhecia ninguém fora do Brasil. Tava fazendo meu doutorado na UniOeste, não conhecia ninguém. E aí começaram os programas de doutorado de sanduíches, né? E vinha a bolsa do programa da CAPES, né? Porque... Explica melhor esse negócio de sanduíche. É que o sanduíche é o nome, sanduíche. Não sei por que eles colocaram esse nome. O cara foi fazer doutorado no MEC lá nos Estados Unidos, que já é uma grande coisa. Pô, você foi trabalhar no MEC lá. Aí veio uma foto minha com o bonezinho, né? Não. Pô, pior que eles pagam bem. Você pega assim, a hora, na época que eu tava morando lá, era $11 a hora. E você pode trabalhar mais de 8 horas por dia. E se você quiser trabalhar 7 dias por semana, ninguém vai te impedir disso, né? Então, aí tu faz a conta aí. R$55 hoje seria por hora. Vamos trabalhar no dólar mesmo, né? Uhum. Porque essa conversão não é muito fora de padrão. Mas se tu pegar um salário de um funcionário lá, $11 a hora, trabalhando 8 horas por dia, são 80 por dia. 8 vezes 8, 64. $640 por semana. Se você trabalhar os 7, 8 dias, né? Uhum. Vamos por aí 500 e poucos. No mês dá $2.000. Então, assim, é um salário razoável para quem tá ali. E $2.000 lá o cara anda de Corolla, tranquilamente. Cara, sim, eu conheci, assim, brasileiros que foram para lá, né? Que contaram histórias de... Você sabe que a galera não vai legalmente para lá, né? Isso acontece muito, né? Você acaba
conversando com um com o outro, que depois de algum tempo ficaram legal. Teve um que a primeira coisa que ele fez foi guardar dinheiro, ele trabalhou no Lava Jato, e a primeira coisa que ele fez foi comprar um Corolla. E ele, assim, ó, eu comprei na época que eu tava lá estudando, guardei um pouquinho de dinheiro, eu comprei o Hyundai Accent, é um carro que nem tem no Brasil, é um carro Hyundai, né? Tu pega o motor japonês, da Coreia do Sul, bom, eu paguei $1.650 no carro. E assim, como que eu comprei? Comprei de um russo ainda, numa cidade. Calcule, né? Um russo me vendeu o carro. Aí eu falei, quero comprar. Tava 1.800, falei, você faz 1.600 pra mim dele. 1.650 agora no dinheiro. Falei, fechou. Ele tirou, juro, ele tirou um papel do bolso. Eu queria ver ele falando em russo agora, 1.650. Ele tirou o papel e colocou assim, como que é seu nome? Falei meu nome. Vendi o carro pra tal pessoa, com tantas quilometragens. Me entregou o papel, pegou a licença do carro, assinou e falou, tá aqui. Agora tu vai lá no Detran americano, né? O departamento de trânsito, e você faz a transferência. Então, assim, eu não precisei ir no cartório, não precisei nada. É na hora, assim, né? Você tá na frente do cara, o cara assina o papel, tá aqui o documento, se vira agora. Aquela burocracia toda que a gente vive aqui. Não tem nada, não tem nada. Só voltando, né? Como eu fui pra lá, de começar a contar a história de como aconteceu lá, né? Eu estava no doutorado e aí surgiu as bolsas do doutorado sanduíche. Na verdade, você está fazendo doutorado no Brasil, você tem oportunidade para fora do Brasil para aprender novas tecnologias, novos conteúdos, fazer experimento quem quer, né? Eu acabei não fazendo, mas ajudei em vários. E o governo te paga, né? Então paga um valor lá conforme a cidade que você vai. E surgiu que lá na UniOeste, em Marechal, ia ter bolsas para alguns programas, né? E aconteceu que só a zootecnia se mostrou interessado em ter alunos indo para o doutorado, né? Porque era uma coisa muito recente. E aí já tinha um aluno que queria ir para uma universidade, uma outra moça que já estava interessada, e ia sobrar uma bolsa, né? Aí eu juro, eu estava estudando para uma prova na sala de informática, né? A coordenadora do programa falou assim, ô Tinini, tem uma bolsa sobrando, tu não quer tentar? Eu falei, olha, posso tentar, né? Eu falei, mas não conheço ninguém dela. Então, você tem até 8 horas da manhã para me passar alguém que te oriente no exterior. Porra! Eu não conhecia ninguém, você não conhecia ninguém. Liguei pro meu irmão, né? Que meu irmão hoje ele é professor na Federal de Minas Gerais. Falei, Rodolfo, como que faz? Ele falou, manda e-mail, mesmo sem conhecer, manda e-mail. Peguei, comecei a abrir todos os sites americanos, da Inglaterra, da Espanha, Portugal, do mundo inteiro, cara. Pegava o nome do professor, digitava Dairy Science, que era a minha área, né? Vaca de leite. E vou mandando e-mail, né? Fui ali no Google Tradutor, fiz um textinho bacana. Comecei a mandar. Cara, lá pelas últimas, tava em New Hampshire já, que é um estado que ninguém conhece nos Estados Unidos. Aí eu vi lá, André Brito. Olhei a foto do cara e falei, mexicano, né? Tem uma cara de mexicano. Eu falei, será que eu mando? Peguei, vou mandar. Aí depois eu vi que ele era brasileiro. Eu falei, cara, esse cara não quer ver brasileiro mais na frente, né? Porque tinha esse pensamento. Questão de meia hora ele me respondeu. Fala, Rodrigo, um cara gente finíssimo. Fala, Rodrigo, eu sou brasileiro, vamos falar em português aqui, que seu inglês já entendi que tá bom. E sim, se der certo eu te oriento aqui. Peguei a cópia do e-mail e mandei para o programa, né? Aí teve todo o processo de seleção. Acabou que uma bolsa eles dividiram em 2. Aí eu fui 10 meses para os Estados Unidos e a outra menina foi 10 meses também. Aí eu fiquei 10 meses lá nos Estados Unidos, né? E aí aí começa a história, né? Consegui ir para lá, né? Tivemos a dificuldade eu não tinha nem passaporte. Cara, E aí eu tava namorando ainda, não era casado, né? E já tava morando junto. E aí eu falei pra Jéssica, minha esposa, agora é minha esposa, né? Falei, cara, queria que você fosse, né, e tal. Ela tava terminando a graduação, falei, queria que você fosse. Daí eu mandei pro professor, falei, ô André, queria levar minha namorada, minha noiva, como que eu faço? Ele mandou assim, o único jeito é casando. Putz, tu mostrou pra ela isso? Falei, vamos, né? Daí ela falou, vamos. Daí a gente foi no cartório, olha a inocência, cara. Nossa. A gente foi no cartório, queremos casar. Daí a moça falou, não é assim que casa, vocês têm que vir aqui com os documentos, certidão de nascimento atualizada, vai abrir o edital, vocês têm, não edital, eu falo tudo edital, mas vai abrir um negócio, vocês têm 30 dias para vir marcar a data. Daí a gente falou, a gente não tem 30 dias, a gente tem 20 dias. Daí a mulher falou, beleza, então vamos dar um jeito. Deu certo que em 20 dias a gente casou no civil. E aí que a gente foi fazer o passaporte, porque a gente já queria que no passaporte... E essa moça foi a madrinha, né? Pior que o padrinho é um professor nosso aqui da faculdade, o professor nosso, e foi assim, eu liguei pra ele e falei, ô Fábio, tá fazendo o que agora? Dele,
Porque eu precisava de uma testemunha pra entrar com o pedido de casamento, né? Não. Eu falei, Fábio, tá fazendo o que agora? Ele, tô em casa. Eu falei, velho, então é o seguinte, preciso que você venha aqui no cartório. Fazer o quê? Eu falei, não, vem aqui. Aí cheguei, liguei para um amigo meu, não atendi, falei, o Thiago, encontrei na faculdade, falei, Thiago, você vai lá no cartório, assina um documento pra mim que eu vou casar, cara. Ele, parabéns, eu sou seu compadre. Agora eu falei, não, calma, você só testemunha agora. Depois eles foram meu padrinho, no casamento na igreja, né, depois mais 2019, né. Aí fomos nós dois. E, cara, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, eu tinha andado de avião, nunca tinha ido pra fora do Brasil, né. Aí chegamos no... Aí imagina, né? Vocês têm que chegar tantas horas no aeroporto para viagem internacional e tal. Beleza. Saímos de Foz do Iguaçu e a gente foi em setembro, que é a época que tem furacão ali no Caribe, né? Então o avião passando em cima é perigoso pra caramba. Cheguei, pegamos o avião em Foz do Iguaçu, cheguei no Rio de Janeiro. A hora que eu olho no telão no aeroporto do Rio de Janeiro, cancelado o voo. Pensei, vixe, agora? Isso era 14 de setembro, eu tinha que entrar no máximo no dia 15 de setembro, passar na aduana dos Estados Unidos para ter o carimbo e mandar para a CAPES para eu ganhar a bolsa integral, porque senão eu só ganhava metade da bolsa. E aí era um problema porque o aluguel não era integral, né? Era dólar, né? Era dólar, exatamente. Então é pesado. Aí eu até quero agradecer, mandar um abraço, se ela estiver assistindo a Kênia, é a atendente do guichê da American Airlines, no aeroporto do Rio de Janeiro. Cara, tu lembra o nome dela? Eu lembro, sabe por quê? Porque foi assim, a gente era os primeiros da fila e começou a vir a galera, né? Porque é um absurdo, o voo tá atrasado, não sei o quê. Eu falei pra minha esposa, vamos ficar quieto, não vamos brigar, porque é ela que vai decidir a nossa vida. Cara, a gente tratou ela super bem, ela olhou pra minha cara, tava um clima assim terrível, né? Todo mundo estressado, ela em determinado momento também. Ela falou, é o seguinte, você tem que estar lá quando? Eu falei, amanhã no máximo. Ela falou, então é o seguinte, a gente tem as nossas companhias parceiras, eu vou te colocar num voo da Latam, amanhã saindo de São Paulo, só que tem um porém, é na classe executiva. Tem problema? Eu falei, não, beleza. Eu pensei que classe executiva era cadeira um pouquinho com espacinho maior, né? Aí dormimos no aeroporto, fizemos a ponte aérea no outro dia, né? Isso tudo a companhia bancou. Você estava em qual antes? A gente estava na American Airlines. Mas qual setor do avião, né? Econômico? Então, no econômico, né? Que é aquela sei lá quantas fileiras, né? Eu nunca tinha feito voo internacional, não tinha noção de como era um avião de voo internacional. A hora que daí pegamos o voo, né? Pegamos a fila, a hora que a gente chegou na fila para embarcar, a mulher já falou bem assim, não, vocês são da executiva, não precisa nem pegar a fila, vem aqui. Eu já achei estranho, né? Falei, tem uma coisa estranha. A hora que eu entro no avião, vem a mulher com champanhe, assim, senhor, seu banco é ali. Eu olhei para aquele champanhe e falei, não. Por isso que eu agradeço a atendente da American Airlines. Mas tu sabe que eu não sei qual... Eu falo pelo meu nível de pobreza, quando a gente vai para um negócio desse, começa a dar muito bom. O pobre ali tá certinho. Você tem a tua oportunidade, você é obrigado a casar, e daí perde o voo, né? Por consequência, o voo é cancelado, na verdade. Então começa a dar tudo ruim. De repente, a maré vira. Aí quando a moça chegou com champanhe, se fosse eu, pensaria, cara, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não, calma, Alessandro. Eu entrei no avião, champanhe, veio com o cardápio, né? Cerveja, sorvete, desculpa se eu falei errado, Hagadan, é uma marca de sorvete caro pra caramba, né? No cardápio. Cara, eu puxei o celular e mandei pro meu irmão. Falei, ô Rodolfo, você que já viajou internacional, eu tenho que pagar isso aqui? Daí ele mandou assim, aproveita que não paga nada. Fechou, então. Cara, você sabe... Não, e aí, nós sentados, né, na executiva ali, um negócio chique, chegou a aeromoça e falou assim, viu, desculpa, tem uma senhora que ela quer sentar próximo aos filhos dela, que é aqui do lado. Vocês se importariam de trocar de poltrona? Eu olhei e falei, a gente vai ter que sair da executiva, né? Da mulher, não, é só trocar de lugar. Era uma repórter da Record, não me recordo o nome dela agora, lá do Nordeste. Aí ela veio assim, ela me agradeceu, ela falou, nossa, muito obrigado, vocês não sabem como isso me ajuda. Eu falei, não, fica tranquilo, a gente já passou por isso. Fica tranquilo. Aí meteu uma, né, pelo menos. É bom, cara. É bom, e é legal que você falou o seguinte, Tini, todo perrengue, todo movimento é porque você sabia que era uma janela de oportunidade. Sim, e que não podia perder, né? Não, com certeza, né? Você vai igual. A gente foi que eu sabia para onde eu tava indo. Eu sabia que era frio pra caramba e sabia que eu ia ter que trabalhar. Que fui lá para fazer a parte do doutorado, né? Já fui com a cabeça, não, tem que trabalhar um monte.
E, cara, assim, foi uma experiência que eu levo hoje ela pra vida, né? Tudo que... Tem muitas situações que aconteceram lá que, assim, concordo, não concordo com a legislação deles, né? Mas, enfim, a legislação deles a gente tem que respeitar, assim como eles respeitam quando eles vêm pro Brasil. Mas teve várias coisas, assim, que a gente aprendeu. O próprio inglês, isso é culturalmente ninguém tira de nós, né? Então, é muito bom isso. É bacana. Cara, e aí? Conta pra gente assim, como que é. O que tu foi fazer quando falou em trabalhar? Você foi trabalhar lá na zona rural? Não, não. Como é o doutorado sanduíche, eu vou trabalhar como pesquisador. Então, eu fui para a universidade, para a Universidade de New Hampshire, e eu fui fazer parte do grupo de pesquisas do professor André Brito lá, né? Então, era um grupo que era composto por... É um grupo pequeno, mas basicamente era eu de brasileiro, um outro brasileiro que hoje é professor numa universidade americana, gente finíssima, o Luiz, ele é mineiro, um chinês e um iraniano. Não tinha nenhum americano que trabalhava com nós. Aí a responsável da fazenda, os funcionários eram americanos, né? Para conversar com eles todo em inglês, né? Mas assim, imagina, tu tá indo para lá, para um país que a língua é diferente. Tu vai se relacionar com chinês, com iraniano. Cara, é muito legal isso. E esse trabalhar que eu falo realmente é trabalhar nos experimentos, né? Ir tratar as vacas, 7 horas da manhã, final da tarde, coletar sangue, coletar amostra, processar amostra, escrever artigos. Então, tudo isso é o que a gente faz dentro da pesquisa, né? Na minha área, pelo menos, né? Esse é o nosso trabalhar, que daí é auxiliar o pesquisador. Isso. E no comparativo, assim, mesmo na época que você foi e analisando como hoje aqui no Brasil, é óbvio que vai ter muita coisa diferente em função do clima. Uma região mais fria, naturalmente, você já lida, principalmente com gado de leite. Sim. Deve ser provavelmente o oposto. A preocupação é em manter os animais aquecidos. Exato, Aqui, resfriar. Resfriar eles, isso. Cara, é diferente, assim, é o que eu falo muito para os alunos, né? Um comparativo hoje, quando eu dou meus cursos de nutrição animal. Hoje a gente está preocupado, saiu o livro de exigência recentemente, né, de bovinos leiteiros, muita atualização nova, né? Aí o cara aqui no Brasil quer se preocupar com níveis de aminoácidos, que é uma parte da dieta dos animais, né? Só que o cara da propriedade não sabe nem fazer uma silagem. A gente tem esse problema de fazer silagem. A propriedade tem problema sanitário. O cara não lava a mão para fazer ordenha. O cara não lava a teteira. Claro que assim, não estou generalizando, mas a gente tem uma gama de problemas assim na propriedade que vai a esse nível. Aí você quer falar de aminoácido. Quanto que você vai colocar de aminoácido na dieta da propriedade? Não, você tem que corrigir primeiro os manejos básicos e depois ir para essa parte. Não estou falando que são todos, mas hoje a gente tem muitas propriedades nesse nível. Então eu vejo essa relação ainda. Lá é assim, eles vão se preocupar com aminoácido, vão se preocupar com a mitigação do metano, que é o gás lá que polui o meio ambiente, né? Que a vaca produz bastante. E que aqui, devido a ser quente, reduz até a produção, né? Em termos. Sim, a gente consegue otimizar ela, né? É que hoje na vaca de leite, a principal produção dela não é via fezes. A fezes contribui sim, mas o principal meio que exala o metano para o meio ambiente é pela eructação. A eructação a grosso modo, o arroto do animal, né? Então isso a gente não consegue controlar, mas a gente consegue reduzir com alimentação, só com nutrição, genética. Então são coisas que a gente deveria se preocupar com toda certeza no Brasil, mas a gente tem ainda em alguns locais o básico para se preocupar, né? E aí a gente tem que trabalhar muito nisso. Então eu vejo essa distância ainda, né? Não estou falando que não tenha. Você pega propriedades aqui da região, é aquele negócio, né? O tal do funcional. Você não precisa ser modelo de produção. Ótimo o senhor tocar nesse assunto, porque a gente vai entrar, e eu quero entrar em duas esferas aqui bem, bem importantes. Uma delas é o preço, né? Quero fazer esse comparativo, se você tiver, então já pesquisa aí no HD para a gente ter a noção, porque há uma cobrança, eu vejo assim, há uma cobrança muito grande para que, hoje a gente entende por que existe essa cobrança, você já falou em partes, né? A gente precisa ter um produto saindo da propriedade de qualidade, porque eu não vejo que tenha ainda uma remuneração que seja estimulante para o produtor, né? Porque o custo, ele
uma gangorra, até agora eu não vou saber te precisar, mas a gente vai mandar para o ar um material tem dois materiais, de um produtor que eles nunca pararam de produzir leite, mas sempre dividindo as tarefas, mostrando e contando um pouco dessa dificuldade, e de uma cooperativa, um grupo de cooperativas que conseguiram agregar valor produzindo iogurte, por exemplo, né? Que é a Coplaf, inclusive, vai estar na expedição. Isso a gente vai montar uma minissérie a respeito desse assunto, mostrando que há formas de buscar a valorização do leite, mas tirando isso, a gente não tem. Antes de entrar nesse contexto, quero entrar na outra esfera que você tocou muito bem, quando se fala na questão de a higienização, os cuidados. O que eu vejo assim, que para ter execução, muitas vezes, que a gente só vê custo para produzir, falta fazer entender. Eu chego lá, você tem que usar isso aqui a partir de agora, ou não pega mais o leite aqui. Eu vejo muito isso e pouco, olha, essa normativa é por isso, por aquilo, tem que ser feito isso, tem que ser feito... Um exemplo básico, você pega há 15, 20 anos como se produzia o porco, que hoje é o nosso suíno, e hoje todo mundo entende que tem que ser daquela forma. Exatamente. É assim, Alessandro, as normativas, né, cara, produtor, tem muita gente que reclama, né, não produtor, mas, tem que seguir. A gente tem que dar graças a Deus que tem a normativa, porque o mapa está em cima, porque a gente tem a segurança alimentar. O leite já chega mais higienizado no laticínio para ser processado, não, para ser homogeneizado, esterilizado, para ser embalado. E essas normativas vieram. E quando ela começou lá em 2002, a primeira, já era previsto essa redução. Então não é de 10 anos, são desde 2002. Então a gente está ali há 21 anos com a normativa em vigor, ela com previsões de redução do número, onde o produtor tem que se preparar para se profissionalizar. Um dado que nós temos, né, de alguns laticínios aqui da região, o número de produtores reduziu. A gente reduziu o número de produtores. O que a gente manteve? A produção. Então a gente não reduziu a produção. Por que a gente não reduziu a produção? Porque os produtores que não se adaptaram às novas normativas caíram fora. Professor, isso é bom. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Qual que é a essência hoje da agricultura familiar? É a produção de leite. Então a gente tem que profissionalizar esse pequeno produtor que você vê que faz um manejo errado. Como que a gente vai profissionalizar ele? Como você falou, indo lá explicando o porquê e principalmente bonificando. Se você não bonifica, por que o cara vai perder meia hora do dia dele lavando a ordenha se ele não vai receber R$1 a mais? Então assim, a gente tem que bonificar. Uma vez um aluno perguntou para mim, quantas horas um produtor de leite trabalha por dia? Eu falei, 24. É 24 que ele está ali o tempo inteiro. De madrugada ele tem que estar ligado. Então, a gente tem que olhar com outros olhos para o produtor e bonificar ele muito mais. Quem vai bonificar? Aí que a gente entra num problema maior. Tá, o laticínio vai bonificar? Ok. Você vai aceitar pagar R$1 a mais no mercado porque eu estou bonificando o produtor de leite? Quem vai pagar a conta é o consumidor final. Aí você está reclamando que o leite está caro. Esses últimos meses que o leite chegou a quase 6 e pouco no mercado, quanto que o produtor estava ganhando no interior? Não aumentou para ele. Então, a conta, a gente tem que ter um intermédio. Professor, como que a gente vai resolver isso? Pô, nem eu sei, cara. Mas em todas essas vertentes que eu vejo, uma coisa você falou muito bem, né? Que é a entrada mensal, que é garantida, é a oportunidade, a gente vê isso nas propriedades, né? Essa família que eu visitei, que eles trabalharam a vida toda, foi isso que manteve eles. E a Cressol está fazendo tem um projeto bem legal de leite a pasto. Se eu não me engano, a Embrapa, o próprio IDR, né, estão trabalhando mais forte nesse sentido. Eu, quando criança, eu era acostumado a ver, a gente criado no sítio, animal no pasto. Isso, de repente, teve uma fase que desapareceu isso. Agora está retornando e com o melhor de tudo. Eu acho que pela primeira vez assim, a gente está tendo grama adaptada, capim adaptado à nossa realidade e atendendo à necessidade. Então hoje tem formas de você utilizar a pastagem a seu favor e com mais
E conhecimento, uma coisa que você falou que é muito importante. Um exemplo que vai estar nessa série, que a gente foi com o zootecnista, Bortoluzzi, né? seu Bortoluzzi, grandes Bortoluzzi. Aliás, tem que trazer um dia ele aqui, que tem ali tem muita resenha, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, professor. É um absurdo, uma produtor de leite tem que pensar. Usar a pastagem na melhor área da propriedade. É que assim, você chega num produtor, você pega a área de pasto e a área de lavoura. Você pergunta para ele, faz quanto tempo você não faz uma análise de solo aqui da área de pasto? Nunca fiz. A de lavoura, anualmente. Então, eu falo muito isso para os alunos, né? Eu vejo que a produção a pasto, ela é desafiadora. Ela não é simplesmente você soltar o animal no pasto, né? Você tem que garantir que o animal vai ingerir as exigências nutricionais básicas dele para a produção. Você quer manter produção alta, beleza, você consegue, né? Mas é isso, primeira coisa é manejar a pastagem. Eu acho que o básico da propriedade é isso. Eu ouço muitas vezes isso, né? Até no dia de campo a gente ouve, né? Eu tenho a área de pastagem ali, tenho 40 e poucas pastagens disponível para o produtor. Até o produtor quiser ir lá conhecer, vai lá. Uma boa a gente tem 42 variedades para o cara ir lá escolher. Dá para tirar muda, quer replicar, replica. Tá ali para a comunidade demonstrativa. Eles perguntam, tá, qual que é a melhor forragem para dar o leite? Você sabe o que eu respondo para eles? Qual que você tem na tua casa? Aí ele fala, tenho tal. Eu falo, então é ela, cara. Eu falo, é só manejar, adubar, que ela vai vir. Claro, sim, tem pastagem que realmente, para nossa região, não vai produzir. Mas se você já tem a pastagem ali, você tem que ter o conhecimento, né? Isso é importante. A extensão rural, né? Os órgãos de ATER fazer isso, né? Essa busca para ajudar o produtor para desenvolver qual que é o melhor manejo de adubação. E aí sim você vai ter a produtividade. Essas tecnologias que eu falo como tecnologia, né, mas de prender o animal. É bom, só que você tem que garantir o alimento. Aí, produtor que tem baixa produção, aí a gente tem que fazer uma conta, né? Quanto que ele tem que produzir para pagar toda aquela instalação e pagar a ração? Que ela vai ser dependente da ração também, né? Aí tem que ter um alto volume de produção. E muitas vezes não acontece, né? E é diferente, volume de lucro, né? Sim. Eu visitei, olha só, agora falando aqui, a gente nem para pensar nisso, mas eu visitei foi ano passado, né? Esse ano ainda não, mas ano passado. A gente visitou uma propriedade em Missal, teve um trabalho ali do IDR, da Emater, no sentido de, é uma das poucas, se não a única, que tem aquele manejo de floresta. A integração. Que tem eucaliptos, no caso, e devido à alta temperatura, e a gente provou isso, que a gente foi no começo da tarde lá, e realmente, na diminui bastante. A integração é um dos sistemas assim, hoje inclusive eu estava vendo uma reportagem sobre a redução de metano na integração, né, que daí a parte florestal ajuda na absorção desse metano produzido e reduz o impacto ambiental produzido pelos animais. A própria ingestão do pasto também já pode ajudar, não vai ajudar em partes, né? Não ajuda 100%. E é uma estratégia. É barato? Não é barato para começar, mas é uma coisa que você tem 5, 10 anos para utilizar, né? Sem ter que reformar de repente, né? E aí você tem o lucro. Dependendo do tipo de integração que você faz, se for lavoura, pecuária e floresta, você tira parte do ano a safra, produção animal e ainda você consegue utilizar a lenhosa. Então, imagina a lucratividade que o produtor tem, né? Só que assim, eu vi ali, vou começar amanhã. Não, aí entra o papel do Bortoluzzi, o papel do IDR, que são empresas que hoje a gente tem profissionais super capacitados, tá? E assim, profissionais que conseguem fazer isso tranquilamente. Eu vou citar sendo leigo, assim, só vendo, mas só uma coisa que a gente viu naquela propriedade. O movimento que ele fez para a água. Ele tem 2 fontes de água. Sim, a água é essencial, né? Então, assim, às vezes você pensa em tudo e esquece de uma das prioridades. E está em cima do que você disse ali da questão produção e lucratividade, né? Ele tem uma produção menor, tá? Mas o lucro é considerável porque não tem um custo. É que você nunca vai pensar numa holandesa no pasto produzindo 30 litros de leite por dia. Isso você esquece, né? Porque a exigência do animal é muito alta que a gente está fornecendo ali não consegue. Suplementando, talvez.
Aí que a gente entra nos sistemas de confinamentos, né? Você falou da água, Alessandro. Água é essencial, cara. Os alunos brincam comigo na sala, eu brigo com eles muito por causa disso, porque a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa propriedade, para saber se o produtor é caprichoso ou não, para pegar no pé, eu olho o coxo de água. Qual que é a qualidade da água? A água ela tem que ser a mais limpa possível e a água que o produtor toma. Você quer desafiar um produtor? Fala para ele assim, hoje, se você chegasse na tua propriedade, tu pegaria um copo, colocaria no coxo das vacas e tomaria? Se a resposta for não, ele tem que rever o manejo de água. E aí aquele negócio, vou colocar peixe no... Eu fico louco com isso. Eu fico louco. E até todo mundo brinca comigo, tem peixe lá. Não tem sentido, né? Você está colocando Claro, né? Vou colocar um cascudo, mas a gente tem que lembrar que esse animal, ele está defecando ali dentro. Alguns animais podem carregar uma bactéria chamada Listeria, que é altamente abortiva. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então o que eu faço para quando eu tenho peixe? O que eu faço para manter o coxo limpo? Quanto tempo que o produtor vai demorar para limpar um coxo? Por dia? 15 minutos. Então é 15 minutos do dia que ele pega para fazer essa higienização. E eu fico tão bravo com isso que tinha uma época que eu ministrava cursos em Cascavel e tinha um parceiro meu, um amigo meu, zootecnista lá, que tinha propriedade. Fiz a primeira visita do curso, fui lá na propriedade dele, cheguei lá, o coxo estava uma nojeira. Aí chamei do canto e falei, fulano, cara, eu venho aqui, trago os alunos, tem aluno de Guarapuava, de Ponta Grossa, e tu me deixa o coxo sujo? Aí na segunda vez que fui ministrar o curso, cheguei lá, a primeira coisa que ele falou, pessoal, venham ver aqui o coxo de água, como tá. Eu falei, é isso aí. Eu falei, esse é o objetivo, né? Espero que ele tenha feito mais vezes, não só quando eu fui lá. E lá, voltando para os stages lá, teve esse contato com o preço, por exemplo, essas particularidades? Eu tentei muitas vezes, né? Mas lá eles usam a unidade que é o... Primeiro que eles trabalham com o pound, né? O pound é a libras, então uma libra equivale a cerca de 450 gramas. E aí já começam as conversões diferentes. Nossa! Porque até mesmo a produção leiteira eles medem em galões, né? Que é a mesma unidade do combustível, que é 1 galão, que equivale a 3, alguma coisa de litros. Então já se torna difícil, né? E toda vez eu chegava na sala de ordenha, no parlor lá, que eles chamam, e tinha lá a tabela de preços. Eu chegava e falava, cara, me explica quanto que é o litro. Aí eu nunca cheguei num valor. Nunca conseguiram me falar qual que era o valor exato. Mas assim, aparentemente era um valor que cobria a produção. Só que lá é muito diferente do Brasil, porque a fazenda experimental que eu estava na universidade, a fazenda experimental tinha 2.000 vacas. Era só a fazenda experimental. Então, a produção que eles têm lá é muito elevada, né? Então, é muito difícil a gente comparar com os custos, né? Não é um produtor mesmo lá nativo. Não? Eu não vou falar que não tem, eu não conheci. Mas as propriedades que eu conheci eram propriedades que eram grandes. A ideia da agricultura familiar é completamente diferente da nossa aqui. O princípio deles é outro, né? A gente tem a legislação, eles é um pouquinho diferente. E 2.000 animais, você pensa que você vai ter menos 26 graus no inverno. Tu tem que ter o galpão. E você tem que garantir o alimento para os animais no inverno. Então você tem que ter o planejamento forrageiro para que no inverno você alimente o teu rebanho. Se não, chegou no inverno, tu vai tratar eles com o quê, né? E vaca de leite... É como se a gente tivesse certo praticamente metade do ano uma seca aqui. Então... lá é assim, começou outubro, os animais já entram porque outubro já começa a cair a temperatura de madrugada. E tu vai parar de ter neve, praticamente, eu peguei neve em abril, metade de abril eu peguei neve. Então até abril ali, você tem uma época, a estação fria do ano, né? Aí, quando eu falo fria, é glacial mesmo. Novembro, dezembro, janeiro, de você sair para fora de casa e ter quase 1 metro de neve na tua porta. Você chega aqui e coloca ali. Cara, eu tenho uma foto bem legal. De uma neve, eu coloquei as cervejas lá, tinha uma foto bem legal, assim. Até a gente não comentou aqui, mas inclusive a gente fez também na expedição, que aumentou demais na região a produção de feno, em virtude disso que a gente está falando. Né? Aqui a nossa realidade é seca, né? Falta chuva, então ter esse planejamento e eu descobri que tem 2 variedades e uma
que é aquela que fica embalada. Pré-secado. O pré-secado, isso. Porque o pré-secado que é o mais nutritivo. O pré-secado são as bolas, né? Uhum. Assim, o pré-secado é muito bom, né? Ele é um preço muito, muito acessível ao produtor. O único problema que eu falo dele é que ele é um intermediário. Ele não é uma silagem, ele não é um feno. Então ele não tem umidade para ser considerado a silagem, ele não é tão seco para ser um feno. Então a estabilidade dele é muito pequena. Se abriu, o feno você pode deixar armazenado 1 ano ali, a silagem você vai abrir ela também, né? O pré-secado não, tu tem que consumir ali 3, 4 dias, senão ele começa a apodrecer. Então esse é o principal problema dele. Mas ele é muito viável, né? Você falou nutricionalmente. A questão de ser nutricional vai variar com a forragem que eu fiz, a qualidade que ela tá. Aí que vai de novo qual a melhor forragem que eu tenho na propriedade, né? Se eu manejei bem, aquela forragem vai ser boa que eu fiz o pré-secado. Começa já naquela análise de solo. Começa lá na base, que né? é de lei. Exatamente. Né? Análise de solo, correção de adubação. Uma prática que a gente tem muito comum aqui na região, que ajuda muito na produção e na fertilidade do solo, é a adubação com dejeto suíno. Você vê as propriedades aí que produzem... Tem suíno, normalmente tem uma área para fenação, né? Tem uma área para pré-secado. Eles otimizam a produção. Você pensa que a adubação que você tem que fazer a cada 40 dias, produzir feno, né? Olha, professor Tinini, você nunca valorizou tanto esse conteúdo aqui do Boteco. Que bom, Eu acho que, olha, vai faltar, porque você falando, pelo que a gente vive na Expedição Costa Oeste, e aí vive aqui dentro da região, né? Nossa, teria muitos e muitos assuntos para a gente trabalhar e tratar, e quem sabe, né? Quem se sentir à vontade, pode mandar questionamentos aqui que a gente vai marcar um número 2, né? E o número 2 que eu digo, outro episódio, tá? Porque para não... Enfim, para a gente conseguir conversar mais, falar mais, que essa área que você está aqui na região, a nossa região já foi uma das grandes produtoras de leite, né? O leite corte, que a gente era muito forte. E foi se perdendo em função desse contexto. Como a gente tinha, né? A gente tinha famílias vivendo da produção de porco, né? Então você chegava lá, o porco estava nas mangueiras, era muito diferente, né? Hoje você vê tudo na integração e tal, e o leite está caminhando, só que eu vejo uma diferença. Na integração houve um movimento, né, muito mais organizado. No leite, meio que chegaram para o produtor e se vira. Eu acho que teria que ter um acompanhamento. Não, aí eu não estou fazendo crítica a ninguém assim nesse sentido, mas talvez simplesmente do governo ou a própria comunidade. Enfim. Alessandro, você falou da integração. Cara, existe sistema de integração hoje na bovina de leite. Você pega ali no município de Cascavel, Toledo... Castro? Aqui que eu conheço, né, na região. Cascavel, Toledo e Santa Teresa. E mais alguns municípios ali para frente, Cafelândia. Tem uma cooperativa e tem um laticínio que trabalha com integração. A função do produtor é só tirar o leite. Então ele, claro, né, tem todos os acertos do pagamento mensal, né, a porcentagem, e eles recebem as vacas em lactação. Não tem parto, não tem bezerro na propriedade. É só produção de leite. É um sistema bem interessante. Assim, eu recomendo quem quiser conhecer. Não vou falar o nome do laticínio aqui, mas, cara, ali em Toledo é sensacional. Olha, o laticínio deles. Gostaria bastante. E a gente aprende um bocado aí. Professor, vamos para o nosso quadro. Esse quadro chama Que História é Essa? Lembrando, para quem está nos ouvindo no rádio, estamos recebendo o professor Rodrigo Tinini, da Faculdade Uniguaçu, quando nesse momento o pica-pau caiu do toco. O assunto está tão bom que está arrancando o pica-pau do toco. Pode puxar ele ali. Posso tirar ele? Aí, ó. Aí o nosso pica-pau. Deixa ele do lado. Quem disse que a gente não ia tirar o pica-pau do toco? Tá aí, ó. Professor, então esse quadro é isso. Você vai contar um perrengue, uma situação que você passou, algo que você queira dividir com a gente. Cara, então assim, Alessandro, lembra que eu estava te falando dos Estados Unidos? Voltando lá, né? Vamos falar de fora, né? Que tem algumas coisas que eu não concordo com eles, né? Eu quase fui preso 2 vezes lá. Coisa boa, isso a gente gosta. Isso é legal, né? Foi assim, primeiro, né? Eu comentei que comprei o carro e tal, eu não falei o estado que tava, né? Pra começar. Mas assim, legal, ele andava, fazia os seus barulhos, mas eu fui pra Nova York com ele, então... Eu suspeitei quando era de um russo, né? Aí começa, né? E aí, assim,
Eles são bem rígidos nas suas leis, né? Uhum. E aí, um dia eu tava passando eu morava numa cidadezinha que era Newmarket, a faculdade ficava em Durham, em New Hampshire, né? Em New Hampshire, pra quem não conhece, quem assistiu Breaking Bad sabe que Spoiler aí, galera. O cara fugiu lá pra New Hampshire no final da série, né? Aquele estado lá, pra você ver, o cara fugiu pra lá. Tão longe que ele é, quase... é o final dos Estados Unidos, né? Depois de ter New Hampshire, Maine, não tem mais nada. E a polícia lá americana tem aqueles carros muito bonitos, né? E um dia eu tava passando com o meu Hyundai Accent. Minha esposa adora aquele carro. Esses tempos a gente foi pro... Você tem ele ainda? Não tem. A gente foi... Não tem nem como trazer. A gente foi pro Chile, daí no Chile tem, né? Eu falei, olha lá, Jéssica, o Hyundai dela. Deus me livre esse carro, não sei o que, nunca quero ter. Eu falei, não, beleza. E a viatura da polícia é muito bonita. Então, cara, chama atenção, né? Você vê uma viatura do Mustang, você vai ficar olhando, né? É um Mustang. Tem uns que eram. Nesse caso não era. Era uma SUV, agora não lembro qual era a marca. Qual era o modelo dela. E toda vez que eu passava para ir para a universidade, eu cortava o centro de Newmarket, uma cidadezinha de tipo 4 mil habitantes. Bem pequenininha, né? Cortava o centro dela e saía na estrada. E toda vez a polícia estava na igreja. E teve um dia, eu nunca olhava, né? Teve um dia que eu falei, cara, dava pra ver que tava meio aberto o carro, passei olhando. No que eu passei olhando, o policial só veio. Fez o flex atrás, aí falou no rádio, encosta. Eu encostei, baixei o vidro, ele falou, licença pra dirigir. Só que eu não tinha licença pra direção. O que eu tinha era uma permissão internacional para dirigir que o Detran fornece para nós. Ela tem a mesma validade da carteira de motorista do Brasil no exterior também. Aí é um acordo que foi feito, sei lá, é algum Genebra, sei lá onde foi feito o acordo. E o Brasil você pode dirigir em não sei quantos países com a habilitação nacional vigente com essa PDI. Só que assim, beleza, eu sei isso porque eu li a lei. Você acha que o Fera sabia? Ah, claro. Aí eu peguei e mostrei pra ele, falei, cara, isso aqui foi feito, ó, convenção, não sei aonde, só que tava escrito em português. Porque eles não fazem em inglês aquele negócio, né? Em português. Falei, os Estados Unidos têm parceria. Dele olhou assim, olhou pro meu carro, olhou pra mim. Conserta então a tua luz do freio, que ela tá queimada. Da próxima vez a gente vai multar por causa da luz. Peguei, fui embora, né? Tremendo, né, cara? Porque... Pegou o negócio na mão. É, mais ou menos isso, né? Porque assim, você tá fora do Brasil. Pô, qualquer coisa que você fez, o cara prendeu teu passaporte, meu amigo. Tu não sai mais lá, né? Até tu explicar que focinho de porco é tomada, né? Exatamente. E aí fiquei nesse medo, né? Fui lá no Walmart você compra tudo. Pensa em qualquer coisa, você compra no Walmart. Você quer trocar o freio do carro, você consegue comprar no Walmart as peças para trocar o freio do carro. Aí comprei a luz, troquei e tal, aprendi a trocar, né, que eu não sabia. Beleza, né? Morrendo de medo. E anualmente, isso foi a primeira vez que o policial me parou. Anualmente, eles fazem inspeção veicular. A inspeção veicular é o seguinte, quando tu compra o carro, tem um selinho lá. Tipo, a cor dele é a cor daquele ano. Aí, na data do teu aniversário, é quando ela expira que tu tem que fazer a outra inspeção. Eu comprei o carro em outubro, então a inspeção seria em abril. Quer dizer, você não tem desculpa de esquecer. Exatamente, né? Aí eu, tranquilo, né? Gente, que genial. E aí eu sou um cara que eu não gosto de deixar nada para última hora. Eu sempre me programo para fazer tudo antes. Pensei em março, falei, cara, eu já vou atrás da inspeção veicular, porque eu já tenho isso. Fiz o primeiro orçamento, $2.500. Só que assim, aí que eu falo para você que eu não concordo. Tá, o mecânico que não é do governo vai avaliar o teu carro. O que ele vai procurar? Problema. Exatamente. Então ele achou problema desde um puxador no meu carro que tinha que trocar. Por isso que eu gosto do Brasil. Eles cobram IPVA e se lasca, é basicamente a mesma coisa. Lá não paga IPVA, né? Lá não. Lá você paga só a taxa quando você vai comprar a placa. Eu tenho em casa as placas guardadas. Você paga tipo $100. Não, dá menos. Te dá próximo a $90 a transferência veicular e duas placas pro veículo. Que ela é tua. Quando tu troca o carro, tu fica com a placa e coloca tua placa no carro. Então ela... Você só muda de carro. Tipo, tá? é o teu CPF. É o teu CPF. E aí eu pensei, fiz esse orçamento, $2.000, pensei, $2.000, pensei, cara, não vou fazer, né? Vou esperar.
Já tava nervoso, né? Falei, cara. Cara do céu. Aí eu ia ter uma viagem de um projeto que a gente tava fazendo, que a gente conheceu toda a costa leste dos Estados Unidos, né? Desde New Hampshire, subimos para Maine e descemos até Washington. Aí Maryland e Washington, toda passando por Nova York, Filadélfia, rodamos ali. E foi tipo 2 semanas. Pensei, cara, quando eu voltar, que daí é 2 semanas, que é próximo aniversário, eu vou atrás. Quando eu voltei, a licença já estava expirando, né? Que era início de abril. Pensei, agora eu tenho que fazer. E eu voltei, o professor tinha alugado pra gente fazer a viagem um carro automático. Acho que era um Sentra, se eu não estou enganado, da Nissan. Dirigi em Nova York, tudo, né? Automático, o carro apitava, a hora que alguém chegava perto, né? Massa pra caramba. E aí, cheguei lá de volta, né? Precisava ir no mercado, não tinha nada pra comer. Falei pra Jéssica, falei, vamos arriscar dela? Vamos, né? A gente precisa ir no mercado. Nunca encontramos polícia no caminho do mercado, né? E fomos. Cara, não sei por que, a hora que eu virei à direita pra entrar numa rodovia, o carro apagou. Pensei, nossa, e minha esposa ficou um pouco desesperada, né? Porque a gente já sabia do BO, que o carro tava com a licença vencida. Imagina, e a gente sabe qualquer coisa, você parou na estrada, a polícia vai, encosta e pergunta o que você tá fazendo, né? Então pensei, cara do céu, falei, vou sair com o carro rebocado daqui, tô lascado, né? E ela começou a ficar nervosa dentro do carro. E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu sei que o americano ele tem tudo em casa, porque ele não contrata um serviço, ele mesmo faz. Mecânico, marceneiro, pedreiro, é tudo ele que faz, porque é muito caro a mão de obra externa, né? Então na convivência ali a gente descobriu isso, que o americano tinha tudo em casa. E o carro estava parado, na frente da rodovia tinha uma casa. Eu pensei, cara, eu vou bater palma, vou perguntar se o cara me ajuda. Fui lá, bati palma, ninguém saiu. Aí falei, Jéssica, o que vamos fazer? Não, vamos tentar ligar o carro de novo. Abriu o motor, né? Sabe aquela olhada do motor que você olha pra não ver nada, que você não entende nada? Foi aquilo, né? Sentei no carro, bati a chave, o carro ligou. Aí a Jéssica falou, vamos pra casa, pelo amor de Deus. Depois a gente vai no mercado de outro jeito, vamos pra casa, pelo amor de Deus. Peguei, fiz a volta, voltamos pra casa, né? Estacionei o carro. Aí passou, fui trabalhar nesse dia. No outro dia de manhã, a gente acordava às 8 horas, né? Quando não tinha trabalhar no experimento. Ia pra faculdade 9 horas da manhã, era o nosso horário, que daí a gente emendava meio-dia direto. 9 horas da manhã, a gente morava no porão de uma casa, de uma família americana, né? Não tinha ninguém em casa. Daí a pouco batem na porta da casa. Abri a porta, 2 policiais na porta. Aí eles olham pra minha cara e bem assim, aquele carro ali é teu? Falei, sim, é meu. Então, ele foi pego numa filmagem em atividade suspeita, com uma mulher dentro desesperada. Nossa senhora, Vi! E agora? Aí eu falei, sim, é meu. Sim, era eu. Ele falou, o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ele, né? No que eu tava explicando, ele falou, você não é americano, eu preciso ver o teu passaporte, pra ver se tá legal aqui. Começa por aí, né? E a gente morava no porão, no que eu abri a porta, minha esposa tava na escada, assim, né? Tentando ouvir. Desci, eu falei, Jéssica do céu, a gente vai ser expulso desse país, a gente nunca mais vai voltar aqui. Aí ela falou, não, calma, vai lá. Peguei, levei o passaporte, no que eu voltei, ele já tinha entrado dentro da casa e fechado a porta. Tipo, eles entraram dentro da casa, né? Porque eu pedi um café, né? É. E aí eles falaram, tá, o que você faz aqui? Eu falei, não, sou estudante de doutorado, trabalho com Animal Science. Eles, que legal, Animal Science é a produção animal deles, né, a zootecnia. Que legal, cara. Ele falou, tá, você é brasileiro? Eu falei, sim. Ele falou, por que vocês estavam tão nervosos? Daí eu expliquei, porque o carro tá com a licença, vence no dia do meu aniversário. Ele falou, tá, seu aniversário é em abril, então até lá você pode andar com o carro. Mas ele falou assim, vou te dar um conselho. Ele falou, vai em outro mecânico, porque esse cara tentou te roubar, não roubar, né? Te enganar por causa do valor, eles têm essa noção também, né? Vai em outro mecânico, se quiser eu te indico tem um em tal lugar, vai lá e beleza. Eu olhei pra ele e falei, tá, e eu não tenho que ir contigo pra algum lugar dele? Não, agora eu só vou ter que voltar na casa da família, explicar pra família por que você tava lá batendo palma, porque eles ficaram muito nervosos e chamaram a polícia. Aí agora eu vou voltar lá e explicar pra ela a situação e quem é você. Aí ele pegou, saiu, né? Eu falei, cara do céu. Eu falei, meu Deus do céu. Que diferente. Aí o que eu fiz? Deu isso. Peguei e entrei na Craigslist, que é tipo um site de venda deles, né? Tipo marketplace no Facebook. Anunciei o carro, vendi o carro por $500. Acabou. Essa energia tá... Falei, não, acabou. Daí eu pensei, não. Era abril, eu pensei, vou ficar abril, maio, junho. Falei, 3 meses eu me viro com ônibus aqui. O russo tá rindo até hoje. Imagina o russo vendo isso, pensei, olha lá. Cara, que da hora, velho.
Muito bem, professor Rodrigo Tinini. Gente, satisfação estar te recebendo aqui, dividir essa experiência que é incrível. Não, legal, um bate-papo assim, né? Porque poucas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer outro país, conhecer outra cultura. E é um sonho que eu tenho na minha vida, nem que for para passear 3 dias, mas só para sentir o ar diferente de outra nacionalidade que não seja sul-americana aqui. Mas que já é muito legal, né? Mas a gente conta o Paraguai, sabe por quê? O colega chinês que trabalhava comigo, ele perguntava assim, quantos países já conhece? Mesmo que eu conhecia só que Salto del Guairá e Cidade do Leste. Eu falava, não, eu conheço o Paraguai. Já fui. Vamos lá então, professor. Pergunta de amigo. É o seguinte, tem 10 perguntas, ok? Você vai responder 7. Ou seja, Beleza. é você que vai escolher. Então, de 1 a 10, você escolhe primeira. Beleza. Então, pode mandar. Você não me manda nada, né? Agora, só depois que você vai falar o nome. Vai na 1, então. Vai na 1. Vai na 1. Começar. Rapaz, que da hora, velho. Que da hora. Professor, essa aqui vai ser da hora, porque é um assunto que a gente tocou pouco aqui no Boteco. Cara, família pra mim é... Só ler a pergunta. A pergunta define a família. Cara, família pra mim é... Eu tenho contato mais assim com meu pai e minha mãe, né, que moram em Toledo. Isso. E meu irmão mora em Minas Gerais. Então a gente sempre foi muito nós mesmo, né? Então família pra mim é isso, né? Essa definição de pai e mãe próximo. Até... E agora você vai ser pai, né? Vou ser pai. E como que tá isso? Cara, assim, é que tudo muito sensação. novo, né? Tudo muito novo, né? Eu tenho que aprender muito ainda. A gente já vem se preparando, mas igual, eu brinco lá com os professores da faculdade. Eu falo, cara, me ensina a trocar uma fralda que eu não faço ideia. Eu não faço ideia como faz, né? Mas assim, vem nessa pegada de família. Só complementando, Alessandro, por que eu falo que é pai e mãe, assim, perto? Porque como minha família, ela veio de São Paulo, a gente veio pro Paraná, veio só meu pai e minha mãe, né? Eu e meu irmão ficou pouco tempo aqui com nós, depois já foi pra São Paulo de novo estudar, né? Então a minha percepção é essa, né? Das pessoas que estão perto. Daí, hoje eu sou um pai, né? Minha esposa é uma mãe, então essa é a definição pra mim. Muito bem. Já escolheram o nome? Já é Bento. 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 Bento tem um segundo nome, é isso? Bento César Tinini. Bento César Tinini. Seja bem-vindo aí, né? Sei, final de abril tá aí. Que beleza, hein? Vamos lá então para a segunda? Vamos lá. A segunda, qual que você escolhe agora? Vai a 5, então. A 5! Ai, sabe que pergunta de amiga ela tem uma ironia. Sim, claro, certo? claro. Então, assim, essa ironia, principalmente quando os amigos mandam esses questionamentos. Não esquece de ler a pergunta se quiser responder. Se não quiser responder, professor... Não. Fale sobre os tipos de cachorro quente. Eu imagino quem que fez isso, né? Cara, posso falar o nome do fera, né? Pode. Pô, o Alex é um cara muito gente boa, né, cara? Ele é muito parceiro, assim. E esses dias a gente tava na semana pedagógica da faculdade. A fala dos nossos mantenedores foi no segundo dia, não foi no primeiro. O pessoal falando, dando um recado importante. E eu conversando com ele, assim, né? Ele virou assim, ô Tinini, um assunto aleatório. Eu falei, cara, um assunto aleatório? Eu falei, churros gourmet. Aí eu não sei porque ele achou aquilo lá engraçado. Daí ele virou assim, eu falei, quer ver outro? Eu falei, cachorro quente doce. Eu falei, cara, são coisas assim, totalmente aleatório, né? E aí é mais pra dar risada, né? Eu gosto muito dessas aleatoriedades, né? O contexto era sério, né? Assim, igual. Pergunta pra mim, você assiste YouTube? Cara, eu acho graça no Diego Defante, cara. É nonsense completamente, né? Então essas coisas assim que você vira do nada, fala assim, cachorro quente doce, cara. Não tem sentido nenhum. Bom, vamos lá. 2 já foi, professor. Tem 5 ainda. Vai a 7, então, né? A 7. Porra! Ai, cara. Cara, isso começou assim. A pergunta fale sobre Hermes e Renato. Pô, que era... Cara, isso foi minha juventude, né? MTV, Charlinho, Joselito, pra mim era... Cara, é uma coisa assim que eu acho muito engraçado. E aí eu sempre comentava, nunca tinha comentado com ele isso, né? Foi de novo o Alex que mandou isso. Eu nunca tinha comentado com ele. E uma vez eu fui numa visita em Foz, num local, ali não vou falar o nome do local,
Ah. E o cara que tava apresentando, tava fazendo a apresentação, não sei porquê, se ele sabia, na época que eu era o coordenador, ele veio conversar comigo assim. E do nada ele soltou. Começou a imitar um personagem do Hermes e Renato. Cara, eu achei aquilo ridículo. Eu achei horrível, porque não era o momento. Aí ele tava apresentando um negócio super sério, ele começou a imitar um cara do Hermes e Renato pra mim. Eu peguei e comentei com o Alex, né? Aí volta e meia ele me manda assim, fala Hermes. Aí eu falo, fala Renato. Aí o pessoal de Cascavel tem uma vez perguntou pra ele assim, ô Alex, por que o Tinini te chama de Renato, cara? Aí é isso, mas assim, Hermes e Renato, assim, formadores de cultura. Hermes E caráter. Renato foi uma geração, para quem teve MTV, impressionante. Bom, professor, tá mamãozinho, tá? Tá de boa, né? Tá tranquilo. Vamos lá, mais uma, Não, já vamos- foi, a 7 foi, Vamos na 9, então. a 9. Vamos ver. Ó, essa aqui... Vamos ver. Cara, daqui 10 anos, onde eu me vejo daqui 10 anos? Ah, Bento com 10 anos, né? Ô, já vai estar longe, Vai hein? estar grande, né? Cara, eu espero que eu esteja num emprego bom ainda, né? Hoje eu tenho um emprego muito bom na Uniguaçu, com pessoas magníficas, né? Então eu espero que daqui 10 anos seja isso, né? O Bento grande, que eu possa levar ele para a faculdade. Então, assim, espero que daqui 10 anos esteja num local bom de trabalho, né? Se for aqui na Faculdade de Uniguaçu, ótimo, né? Se for em outro local, que seja da mesma forma que eu tenho aqui, né? E com a minha Boa. família, com toda certeza. Então vamos com a 8. Vai a 8. A 8. A 8. Ah, é. Pra quem que você perguntou essas coisas? Ah, que massa. E aí? Lembre-se, Cara. se você quiser a resposta, lembre-se de ler a pergunta sempre. Tá. Eu vou responder, né? Se não, Se puder jantar com uma pessoa famosa, com quem escolheria e por quê? Cara, tem que ser viva? não precisa, porque é a oportunidade. Oportunidade. Talvez pode ser uma pessoa, não só celebridade, Sim, mas, sim. cara, pô, Não, mas assim, eu escolheria uma pessoa que... eu sou corintiano, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe aí que me conhece, né? Mas eu tô só conferindo, Ah, não, só fica conferindo, só tranquilo. conferindo. só vai sumir os celulares aí depois. Se não for pro ar, já sabe, né? Se tiver na nuvem, beleza. Mas assim, cara, eu escolheria o Sócrates, porque eu acho que ele tem uma história no Corinthians, assim, muito, muito forte, né? E acho que uma pessoa que marcou não foi minha geração, mas quem pegou a geração Sócrates fala que ele foi uma pessoa, né? Fora do comum de todas as outras, então, o Sócrates do jogador, né? Escolheria ele, né? Aí tem uma que eu não posso falar. Não, tô brincando. Você sabe que o boteco, tudo que você fala é antes do casamento, né? Tem Não, cada regulamento, não. Não, É que tá. daí envolve... Professor, então Pra deixa. quem você perguntou, sabe. Eita! A 2, a 3, a 4 e a 6. Vai a 6. É a última. Cara, bom, já que você gosta de coisas aleatórias, toma uma aí. Se você fosse um item de cozinha, qual seria? Mais uma pra tua lista de aleatoriedades. Cara, um item de cozinha. Sei lá, vamos ser aleatório então, né? Acho que uma espumadeira ia ser bom, né? Pô, uma espumadeira tem bastante utilidade, né? Não, brincadeira. Mas assim, cara, que aleatório. Vamos por aí, aleatório. Espumadeira, fechou? Vai espumadeira, não. Ai, Cara, porque assim, quando a gente vai viajar de carro, né? Sempre normalmente sou eu que dirijo. Cara, eu gosto de incomodar no carro, né? Eu incomodo muito minha esposa. Daí eu fico falando, coisas que tem na cozinha com a letra tal. Nossa. Coisas que eu compraria no mercado, mas eu não posso usar na rua. Então, eu vou nessa. Imagina, normalmente vai pro Rio Grande do Sul 6 horas assim, né? Caramba. E aí meu cunhado às vezes vai junto com nós, né? Ele fica bravo, que eu faço umas piadas ruins dentro do carro, mas. Ah, dá ruim. O professor gosta de piada ruim? Cara, dependendo, né?
Eu tava pensando em fazer um quadro desses, mas fiquei meio constrangido, porque eu coloquei umas piadas muito ruins aqui. Eu vou contar duas. Vai. Proibido rir. Tá. Tá. É Então, tipo... assim, já que o professor não bebeu nenhuma gasolina, Aham. se rir vai ter que tomar uma gasolina. Beleza. Tá bom? Vamos lá, então. Quadro novo do Boteco. Vamos ver se vai dar certo. Pra gente fechar. Eu não pode rir. Não pode rir. Não pode rir de jeito nenhum. As piadas são horríveis. Essa é a ideia. Eu tenho que segurar por quantos segundos? Quadro, piada ruim. Porque Tá. eu vou falar, tu não vai rir. Aí eu já vou contar a segunda em cima. Ah, tá. Que aí que tá o lance. Entendeu? Bom, vamos lá então. Quadro novo não pode rir, tá escrito aqui. Por que a galinha bateu a cabeça na parede? Pra ficar com o galo. Demais, velho. Ai, como o chimpanzé levanta a jaula, velho? Com macaco. Meu Deus. Esse é horrível. Tem mais um? Aí manda mais um. Vai. Vai que tá bom. Ai. O que uma impressora falou para outra? Não sei. Essa folha é minha ou é impressão sua? Isso é muito ruim, cara. Tem que tomar, né? É muito ruim essas piadas, velho. Como que pode? Tu acha que pega esse quadro? Cara, pega. Eu assisto muito UTC, cara. Eu acho. Quando você falou... Não, o pessoal deve perguntar assim, mas assim, pô, o Tinini dá aula, é coordenador, Ai, cara. tem um monte de coisa pra fazer e ainda tem tempo pra assistir Diogo Defante, Hermes e Renato, Cara, mas é bom. UTC. Isso é bom que dá uma... Eu vou te ajudar aqui. Preparado? Gasolina. Boa. Diz que baixa o teor de colesterol. Olha, tomara, né? Lá no Rio Grande do Sul, eles tomam na serra, tomam no café, nas épocas frias, de manhã, para dar uma esquentada. O gaúcho gosta de beber, né, cara? É. Meu Deus. Isso aqui é graspa, professor. Não sei se você Graspa? já tem. Que é feito da casca da uva. Bom. É a bagaceira, né? Eu sou chegado mais na cerveja, É. igual fui pra Bento Gonçalves. Lá vai ter muito disso aqui. Não, então, fui pra Bento Gonçalves, todo mundo, cara, e o chopp? Ah, o chopp não. O vinho lá, como que é? Eu falei, cara, é bom, mas eu fui num lugar lá de cerveja, sensacional. Recomendo, chama Jardim Leopoldina. É da cervejaria. Cara, é um jardim assim que você paga, acho que 20, 30 reais pra entrar, você ganha em consumação. Então você obriga a beber lá dentro, isso já é legal, né? E é uma pegada assim bem típica gaúcha, né? Como se fosse uma serra. Tem ovelha, assim, tem um jardinzão. Cara, que lugar sensacional. Recomendo. Gente, professor Rodrigo Tinini, professor da Faculdade de Uniguaçu, aqui com a resenha com a gente, com muito conteúdo. Dava para ficar aqui mais umas 2 horas só para a gente abordar vários assuntos, mas deu para a gente dar uma viajada, literalmente, conhecer um pouco da tua história, tua vida. Eu acho que quem tinha alguma dúvida quanto ao curso que você está à frente, ou quem começou e não te conhecia, eu acho que vai ter uma admiração bastante especial aí por tudo que você já passou, estudou e tem de conhecimento para oferecer, né? Que é o mais importante. Ah, não. Bacana, Alessandro. Agradeço, tá? É muito bom o seu quadro, cara, esse programa aqui. Igual eu te falei, né? Acompanhei os outros, né? Então, cara, sensacional. Obrigado. E que bom, espero que quem assista, né? Não fique pensando que o professor gosta de coisa aleatória. Apesar de eu gostar bastante. Mas assim, que é o lado que a gente tem que levar as coisas, né? Se eu levasse tudo pro lado muito sério da coisa, Enlouquece, né? você enlouquece. Então você tem que ter o seu escape, né? Meu escape é isso. Eu pego lá o TC, Diogo Defante. Para te confortar, professor, eu assisto em loop algumas séries nesse sentido. 2 Homens e Meio, já assisti no começo. Sensacional. O Simpson. Sabe o que eu assisti que é muito bom, nunca tinha assistido? Seinfeld. Seinfeld. Seinfeld é uma série americana, é um sitcom,
E ele é de 91. Ele foi gravado de 91 a 97. É com ator. Hoje ele é ator stand-up. O Jerry Seinfeld. Ele foi celebridade nos Estados Unidos, hoje ele já tá em decadência. Mas assim, cara, é muito bom. É tipo uma sitcom, é tipo um Friends misturado com Chris. Muito bom, recomendo. Outra que eu gosto muito, que é a nossa casinha do nada, né? Pra sair desse... É uma família da pesada. Pô, Family Guy é uma família... É muito bom. É o que Family Guy é uma família da pesada, né? É muito bom. Eu tô falando a versão portuguesa. Sim, não. É que ontem eu peguei pra assistir tava procurando pra assistir, o Family Guy e o American Dad, cara. Aquilo ali é... E eu gosto porque quem assiste Simpson provavelmente gosta muito, não vai gostar de uma família da pesada, porque o aleatório, você tem que ser muito rápido para entender as referências e as piadas. Mas assim, Alessandro, até mesmo os desenhos do Cartoon Network, tu pega lá, tem o do tomate. É um tomate e não sei que outra fruta, eles moram juntos. Cara, aquilo ali é um desenho pra criança, mas é tão aleatório que você assiste aquilo, o tomate tem emprego numa lanchonete. Então é essas coisas assim, cara, eu dou muita risada com isso. Eu vejo que é minha válvula de escape, além disso, o eFootball também. Ó, os caras devem estar pensando, cara, esse cara mente que faz alguma coisa. Tem muito tempo pra muita coisa. Cara, que legal, velho. É isso. Ai, professor, bom, obrigado. Valeu, Alessandro. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado você pela oportunidade. Gente, Boteco Conteúdo, toda segunda-feira no Facebook, Rede Costa Oeste de Comunicação, 7h30 da noite. No rádio, 7 da noite, ou seja, você não vai ouvir a Voz do Brasil, você vai ouvir a gente. Também lá no Spotify. E a gente tá com um canal no YouTube, tá bem recente, mas tá bem legal. E aos pouquinhos a gente vai migrando para lá, né? Só que precisa que você também migre para lá. Então procura aí, Boteco Conteúdo, já segue a gente lá, tá bom? A produção sempre disse para eu falar tudo isso antes. Durante o Boteco, mas eu nunca lembro de falar essas coisas, né? Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu.